Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Graça e paz a todos. Eu não sei quantos estão sabendo, mas o Evandro, a Cida, o Fábio e a Luciana são vovós, de novo. A Gi teve ontem, o Eduardo, chegou bem, com saúde, graças a Deus. Então nós louvamos a Deus por isso. Ok, deixe-me pontuar algumas coisas aqui importantes. A primeira delas, eu quero ver você aqui quinta-feira à noite, 20 horas, ok? É quinta de ação de graças. A nossa cultura, a gente acaba se envolvendo com muitas coisas que não têm absolutamente nada a ver com aquilo que é do reino de Deus, mas que tem tudo a ver com aquilo que é da cultura americana. Então, celebra-se Halloween e outras coisas do tipo. A própria forma de celebrar o Natal é muito relacionada a essa questão da Europa, mas coisas boas deles a gente deixa de lado. O Dia de Ação de Graças foi um dia estabelecido pelos pioneiros que chegaram nos Estados Unidos da América, os desbravadores. Quando eles foram para ali, eles chegaram e fizeram um culto de adoração, de gratidão a Deus, pela primeira colheita que eles tiveram naquela nova terra, naquele ano. Uma grande diferença que há entre a cultura norte-americana da nossa, infelizmente, tem a ver com isso. As pessoas que chegaram nos Estados Unidos, elas chegaram para desenvolver uma nova vida, para começar uma nova história. E eles queriam que Deus realmente governasse e reinasse sobre aquele lugar, sobre aquele país. Nós sabemos que já se desvirtuou bastante, mas essa era a intenção deles. Infelizmente, quando o nosso país foi descoberto, foi conquistado, não era isso que estava no coração das pessoas que vieram para cá. Então, essa postura de gratidão deles, eu creio que expressa bastante essa realidade do reino de Deus, para a vida da gente. Então, eu quero realmente incentivar você a estar aqui. Não é um culto como esse, ok? É um tempo onde nós vamos louvar a Deus, nós vamos ter algumas orações de gratidão, e depois nós vamos comer juntos, porque é isso que eles faziam. Então não tem pregação, não é essa dinâmica, ok? Então venha estar conosco, venha participar. Se você já esteve, sabe como é, sabe que é bom. Se você não esteve, venha participar pela primeira vez. Traga alguma coisa da sua casa para contribuir. Nós comemos juntos aqui, isso aqui é mudado um pouquinho, aquelas cadeiras saem, nós botamos mesas ali, Nosso ambiente ele é multifuncional, ok? Então eu quero realmente incentivar você a estar aqui, a vir e adorar o Senhor, um encontro de gratidão a Deus por um ano todo de bênçãos, ok? Sobre as nossas vidas. Então, venha estar conosco. A outra coisa que eu queria dizer para você, eu estive num encontro agora nessa semana, um treinamento, na verdade, fui participar eu e Suzy lá em São Paulo, a semana toda. E isso não tem a ver com o encontro em si, ok? Mas eu vou para esses lugares e aí eu tenho também oportunidade de estar um pouco fora da correria, da rotina, e aí eu consigo ler mais. Então, quando eu não estava no encontro, eu estava lendo. Em um dos livros que eu estava lendo, eu fiquei muito animado, porque eu penso em mim aqui na CPV e penso, puxa, eu já estou há 17 anos aqui, é muito tempo, né? Como esse povo me aguenta esse tempo todo, 17 anos? Aí eu lendo esse livro, o cara fala de um pastor que pastoreou 38 anos a mesma igreja. Morreu lá, nela, 38 anos.
Senhor, até que está bom, 17 anos, a turma aguentou o cara 38, eles podem me aguentar mais alguns anos, então. Muito bom estar aqui com vocês. Por mais que eu possa estar em outros lugares, e é sempre bom estar servindo ao Senhor em qualquer lugar, isso é algo que Deus trouxe ao meu coração através de uma mulher chamada Heidi Baker. Ouvindo uma vez, ela estava falando numa conferência de missões que nós estávamos, e ela é uma missionária em Moçambique, né, já há muitos anos, e não sei quantos de vocês sabem, mas o norte de Moçambique sofre bastante questões com perseguições lá. E ela veio para cá num período onde estava havendo algumas perseguições, e algumas pessoas ligadas à igreja dela tinham sido mortas. E ela tinha esse compromisso e ela veio. E ela estava angustiada com aquilo que estava acontecendo lá. Então ela disse, ela estava pensando nisso e ela disse que o Senhor disse para ela: Heidi, a igreja é minha, eu cuido dela. Você precisa estar 100% onde você está. E eu me lembro dessa palavra dela lá. E ela disse que, embora o coração dela estivesse preocupado lá com o pessoal de Moçambique, naqueles dias ela não iria pensar nisso, ela iria estar 100% ali. Aí quando eu saio, eu vou pregar em outros lugares, vou para falar em conferência, outros lugares assim, eu tento fazer isso também. Eu confesso que é difícil, mas eu tento estar 100% lá. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque por melhor que seja em qualquer lugar que eu esteja, quando eu estou aqui, nada se compara. Nada se compara, como o Eliel falou, nada se compara com esse tempo nosso aqui, com esse tempo de adoração e tudo mais. Eu gostaria de orar agora. Nós temos várias pessoas que não têm estado conosco nesses últimos domingos, porque nós estamos, acho que vocês sabem disso, né, nessa fase de vestibular, FUVEST, os vestibulares gerais e Enem, né, e etc. E eu gostaria de orar por isso, porque não só pelos nossos jovens que estão fazendo isso, adolescentes, mas de forma geral, porque esse é um período onde os nossos jovens, nossos adolescentes, eles se sentem profundamente pressionados, né? Nós vivemos nessa cultura da competição, né? E às vezes eu vejo algumas coisas, ou na internet, ou mesmo na televisão, algumas matérias assim, e os adolescentes ali, jovens falando, né? E eu vejo nos olhos deles, né, a angústia, aquela aflição, aquele peso, e eu penso, meu Deus, isso não deveria ser assim, né? Eu queria orar agora por isso especificamente, ok? Enquanto a gente estava na adoração, isso estava vindo muito forte no meu coração. Queria que você fechasse os seus olhos e você pudesse colocar a juventude. Você pode pensar até em pessoas aqui da igreja mesmo, mas coloque pessoas de forma geral também diante do Senhor. Pai, nós queremos entrar na Tua presença agora, em favor de cada um desses adolescentes e jovens que estão passando por esse período de testes, de vestibular, e que se sentem tantas vezes angustiados, pressionados, Deus, porque fazem parte de uma sociedade que exige o máximo desempenho, Senhor, e muitas vezes se definem, Deus, por aquilo que eles conseguem, pelo sucesso ou não sucesso que eles têm. Senhor, eu peço em nome de Jesus, não deixe que as emoções desses jovens e adolescentes sejam afetados pelo mal em relação a isso. Em nome de Jesus, Deus, tira todo o estresse, tira todo o medo, tira toda a sobrecarga de exigência, Senhor amado, desnecessária, que é colocado sobre eles, Pai, em nome de Jesus, Deus, e abençoe-os nas suas provas, abençoe-os de conformidade com o preparo de cada um. Em nome de Jesus, nós oramos agora especialmente por aqueles que fazem parte da nossa comunidade, da nossa igreja, e que estão aí nessa fase, prestando vestibulares, fazendo Enem e tudo mais. Que o Senhor estenda as suas mãos e dê graça a eles, em nome de Jesus. Amém. 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 Ok. Bem, nós estamos falando de oração esse nosso mês de novembro. Esse é algo que Deus trouxe no meu coração no final do mês de outubro. Na verdade, eu acho que eu estou fazendo essa série bastante para mim mesmo. Eu espero que esteja abençoando a sua vida, mas eu pensei muito
para mim. Eu sinto que o Espírito Santo tem falado muito comigo sobre isso, sobre esse lugar da oração, esse lugar onde eu preciso estar, não como uma tarefa, mas como esse ambiente de relacionamento, né, com Ele, né, com o Senhor. E isso é um desafio para nós, porque nós lidamos com essa questão da oração em um mundo automatizado, em um mundo que é acelerado, em um mundo imediatista, não é? Em um mundo hedonista. E todas essas coisas, elas influenciam a nossa vida. Na verdade, elas vão mudando a nossa mente. E quando nós vamos orar, nós lidamos com isso, nós estamos inseridos nisso, porque todos nós, você vai, pega o seu smartphone, eu ia falar, você vai num caixa eletrônico, mas nem isso nós não fazemos mais. Você pega o seu smartphone, você vai fazer uma transação bancária, alguma coisa, e aquilo acontece ali, né, imediatamente. Você dá lá um clique e pronto, o dinheiro foi para onde precisava ir. Eu me lembro que quando eu era criança, pequeno, para fazer alguma coisa, a minha mãe às vezes dizia, olha, seu pai deixou esse cheque aqui, vá ao banco, né, e desconte, né, e tal, porque precisa de dinheiro, aí levava o cheque lá no banco para descontar, pegava e voltava com dinheiro, para então você poder comprar alguma coisa. Nada disso é assim. Nós vivemos um mundo automatizado, esse mundo que nós vivemos hoje, ele é um mundo que se torna cada vez mais acelerado, imediatista, né? Porque nós fazemos as coisas e nós recebemos um retorno imediato com relação àquilo. Somente quando a gente está fora de uma situação assim que a gente começa a se dar conta, né, de que como isso de fato nos influencia, né? Esses dias em São Paulo, por exemplo, saindo do hotel onde eu estava para ir para o treinamento lá, eu coloquei no meu celular o Waze para ele me dirigir e saiu aquele negocinho vermelho que estava sem conexão, né? E eu já fiquei angustiado, mas não deu nem 30 segundos sem conexão, mas eu já estava angustiado, porque apareceu um negocinho ali, né? E a gente não percebe essa realidade, mas isso é assim. E também essa dimensão hedonista, onde a gente é condicionado o tempo todo a uma ideia de que nós precisamos viver a nossa vida sempre, o tempo todo, com prazer, né? Tendo prazer. Okay? Tendo satisfação. Nós somos uma cultura que não sabe lidar com a insatisfação, não sabe lidar com a perda, não sabe lidar com coisas que a gente gostaria de ter e a gente não tem, porque no tempo todo nós somos condicionados a essa ideia. E você pode achar que não, mas tudo isso influencia profundamente a nossa vida de oração. Esse é um dos principais problemas, na verdade, que nós temos com a oração. Por quê? O que essas coisas geram? O que um mundo automatizado, imediatista, hedonista gera na nossa vida no que diz respeito à oração? Gera falta de consistência e falta de persistência. Falta de consistência e falta de persistência. Não é que nós não oramos, mas é que nós não somos consistentes nas nossas orações e nós não somos persistentes nas nossas orações. Nós acabamos sendo condicionados a essa ideia da oração como alguma coisa que, se nós fazemos, nós precisamos ter um retorno rápido, nós precisamos ter um acontecimento rápido, porque se esse acontecimento não veio, é porque ou a oração não deu certo, não funcionou, ou é porque não era da vontade de Deus. Veja como exemplo a cura. Nós oramos por uma pessoa que está enferma, que está doente, ou que está com uma dor, e na cabeça da maioria de nós, se é da vontade de Deus curá-la, você deve ter orado uma vez e ela deve ter ficado boa imediatamente. E se ela não ficou boa imediatamente, então não é da vontade de Deus curá-la. Veja, na verdade, isso tem muito mais a ver com a falta de consistência da nossa parte, do que, na verdade, Deus não querer curá-la. Talvez se nós persistíssemos, a cura aconteceria. Só um exemplo. Isso tem a ver também com outras coisas na nossa vida. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vemos um homem de oração consistente e persistente. Jesus orou
tinha uma vida de oração persistente e consistente. Jesus orou sem cessar. Certa vez, estando com os seus discípulos, Lucas capítulo 18, versículo 1 nos diz isso, os discípulos de Jesus ficavam sempre muito impressionados, né, com a vida de oração de Jesus, de como Jesus orava. E em Lucas capítulo 18, verso 1, diz que Jesus, em certa situação, chama os seus discípulos e os exorta com relação a essa questão de uma vida consistente de oração. Veja, diz assim, depois, estou em Atos. Também é Lucas, mas não é esse Lucas que eu quero. Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Olha que interessante, Jesus está com seus discípulos, ele conta uma parábola para que eles orassem sempre, sem nunca desanimar. O que isso significa? Significa que provavelmente Jesus olhava para a vida dos seus discípulos e percebia que eles não oravam, ou que eles começavam a orar, mas eles desanimavam. Então ele quer que eles, não quer apenas que eles orem, mas ele quer que eles orem muito e não desanimem. E qual é a parábola que Jesus conta? Ele conta a parábola de um juiz iníquo. Talvez o nome dele começasse com A e M. Eu tentei arrumar alguém sem cabelo, mas não consegui, ok? E esse juiz iníquo, ele não temia, o texto diz isso, ele não temia a Deus e nem se importava com as pessoas. Mas havia uma viúva, que tinha uma causa, que estava para ser julgada por esse juiz. E ela então, continuamente ia até ele, pedindo que ele julgasse a sua causa. Insistentemente, diz o texto. A mulher ia a ele, pedindo que ele julgasse a sua causa. E aí Jesus diz que esse juiz, em um determinado momento, diz assim, bom, é fato que eu não temo a Deus, e nem me importo com as pessoas, mas eu vou atender essa mulher, porque ela fica me importunando, para ela parar de me importunar. E aí Jesus diz assim, pense nisso, pense no que disse esse juiz iníquo. Será que o Pai Celestial de vocês não estará pronto para responder a vocês, se vocês o buscarem? Mesmo que pareça demorado, eu digo a vocês, sim, ele responderá imediatamente. Qual o ponto? O ponto que Jesus quer que a gente entenda com relação a essa parábola, para os seus discípulos orarem sempre com persistência, é: Deus não é um juiz iníquo. Entende? Esse é o ponto. Ele está dizendo, se um juiz iníquo, de tanto amolação ele faz, quanto mais a Deus, que é um bom pai. Então, essa parábola de Jesus, ele quer insistir, ele quer incentivar os seus seguidores a orarem. E me parece que eles entenderam isso. Me parece que eles compreenderam o ensino de Jesus e eles abraçaram o ensino de Jesus e passaram a viver assim. Porque em Atos capítulo 2, verso 42, nos diz sobre a igreja, após o derramamento do Espírito Santo, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja, eles perseveravam. Perseveravam. Quantos aqui sabem que sem perseverança você não termina aquilo que você começa? Sem perseverança você não fica casado até que a morte nos separe. Sem perseverança você não se mantém no seu trabalho, no emprego que você tem, no negócio que você dirige. Por quê? Porque nós temos momentos que as coisas estão boas e temos momentos que elas não estão. E se nós vamos desistir todas as vezes que as coisas não estão bem, então nós não vamos para lugar nenhum. Então precisamos de perseverança. Veja, agora, muitas vezes nós perseveramos em coisas que não são fundamentais. E deixamos de perseverar em coisas que são fundamentais. Quando Atos diz para a gente, Lucas diz para a gente em Atos, sobre a igreja, que eles perseveravam, ele coloca 4 fundamentos, que são inegociáveis. Veja, não são coisas apenas que nós precisamos de vez em quando. Não são coisas que nós precisamos quando nós estamos nos sentindo bem, quando nós não estamos desanimados ou quando nós não estamos cansados. Não, são coisas que nós precisamos sempre. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos,
Ou seja, num ensino fundamentado naquilo que o Espírito Santo revelou através das Escrituras. Na comunhão, uns com os outros. No partir do pão, a comunhão com Deus. Okay? Esse partir do pão se refere à ideia da ceia. Okay? Que tem a ver com essa dimensão da nossa relação com Deus. E nas orações. Veja, as orações estão aqui. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Orai sem cessar. Então, eu tenho a impressão que os primeiros seguidores de Jesus entenderam essa questão, entenderam a parábola. Né? E falaram, sim, é isso aí que nós temos que fazer. Então, o meu ponto é, como podemos desenvolver uma vida de oração que seja incessante? Veja, para isso nós precisamos ter... Isso daí eu já deveria ter passado, ok? Os dois textos que eu mencionei aqui. Para isso nós precisamos ter uma real consciência de necessidade. Veja, para você ter uma vida de oração incessante, para que a oração não seja intermitente, não seja esporádica, para que ela seja incessante, para que ela seja não apenas constante, mas incessante, você precisa ter uma real consciência da necessidade. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Lucas, ou ligue, Lucas capítulo 11. Esse é o capítulo que no Evangelho de Lucas, Lucas traz descrito o Pai Nosso. Eu falei no domingo passado que tem dois textos que tratam do Pai Nosso. Um está em Mateus, que foi o que nós vimos na semana passada, e o outro está em Lucas, que é o que nós vamos ver hoje. Então, Jesus estava orando em um determinado lugar, e quando ele terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar. E aí Jesus vai ensinar eles a orarem o Pai Nosso. O Pai Nosso não é uma reza, ok? Que nós ficamos repetindo. Não tem nenhum problema você repetir o Pai Nosso literalmente, mas a ideia não é tanta essa, a ideia é que ele te dê um trilho, ele te dê uma agenda, ok? Que você vai se utilizar para a oração. Então você vai ver, tanto é assim que você vai ver que no Evangelho de Lucas, a versão do Pai Nosso é diferente da versão que está em Mateus. Em Lucas diz, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia, veja, em Lucas ele não menciona, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos diariamente, perdoa os nossos pecados, pois nós também temos perdoados a todos os que nos devem, não nos deixe cair em tentação, mas não tem livra-nos do mal. Não tem, pois, teu o reino, o poder e a glória para sempre. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que não é necessariamente as palavras que você tem que repetir, mas é a estrutura que você tem que manter na sua mente. E diante disso que Jesus ensina aos seus seguidores, diz que ele, em seguida, vai contar uma parábola. Então veja só, verso 5, Jesus disse ainda, se um de vocês tiver um amigo, e for procurá-lo à meia-noite, dizendo, amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem, e eu não tenho nada para lhe oferecer, e se o outro lhe responder lá de dentro, deixe-me em paz, a porta já está fechada, e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar pães. Digo a vocês que, se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo, ele dará tudo o que tiver necessidade. Olha só que interessante, é uma outra parábola, mas você percebe como ele é semelhante à da viúva? Por que o juiz vai atender a viúva? Para que ela não fique me importunando. E aí, aqui Jesus conta uma outra parábola, ele fala sobre um amigo, 2 amigos, que tem um terceiro amigo. Então, um desses amigos tem um amigo que chega na casa dele, tarde da noite. Deve ser muito amigo, né? Porque tem que ser muito cara de pau para chegar tarde da noite na casa do amigo, né? Devia ser cunhado, alguma coisa do tipo, assim, né? Aí, chega lá na casa dele, e ele estava desprevenido, ele não tinha nada na casa dele, porque ele não estava esperando um amigo chegar, mas aí o amigo chegou, e ele disse, eu não tenho o que fazer, chegou de madrugada. E ele vai então na casa do outro amigo, e ele bate lá e diz, me empresta 3 pães, porque chegou um amigo na minha casa e eu não tenho nada em casa, e eu não tenho onde comprar. E o amigo lá de dentro diz, não me amole, eu já estou deitado, meus filhos estão deitados, eu não vou levantar agora para te atender.
E aí o texto diz, Jesus diz um texto que se ele não se levantar por causa do amigo, ele vai se levantar por causa da importunação. O ponto é, por quê? Por que da importunação? E a resposta é, porque não há outra alternativa. Me acompanharam? Sim? Estão comigo? Não há outra alternativa? Veja, por quê? Porque se dentro da casa o amigo diz, não me amole agora, e ele tivesse uma outra possibilidade, ele não ia ficar insistindo com aquele amigo. Faz sentido? Ok, eu vou em outro amigo, eu vou em outra casa. Ou então, tá bom, eu não estava querendo pegar meu camelo para ir até o supermercado, mas eu vou pegar e vou até o supermercado. Tem aquele supermercado mais longe, 24 horas, eu vou lá. Ele diz, não, ele vai te atender por causa da importunação, o que significa que não tem outra alternativa. Aquela é a única alternativa que ele tem. É aquele amigo que precisa socorrê-lo. Então ele vai ficar importunando, ele vai ficar batendo lá, até que um amigo possa então resolver atendê-lo. E Jesus disse, se ele não te atender porque ele é seu amigo, ele vai te atender porque ele não aguenta mais ouvir você ficar batendo na porta dele. Sabe, aquelas campainhas chatas o tempo todo. Hoje a gente tem essas campainhas que coloca na tomada, você tira da tomada, né, e funciona, mas muitas casas não é assim, né? Então veja, meus irmãos e irmãs, enquanto nós acharmos que nós temos uma alternativa, que nós temos uma solução fora de Deus, nós não iremos orar com persistência. Percebe? Muitas vezes a nossa vida de oração não tem persistência, não é consistente. Sabe por quê? Porque na verdade a gente ora, mas a gente acha que nós temos uma outra alternativa. Nós achamos que nós temos uma outra solução, nós achamos que nós temos uma outra forma. Então eu vou aqui orar, eu vou aqui falar com Deus, mas eu vou ali dessa situação, desse problema que eu estou, sei lá, na minha empresa, mas eu vou ali fazer um empréstimo. Eu nem espero a resposta de Deus. Eu já estou orando pensando, eu vou fazer um empréstimo aqui no banco. Nós oramos com persistência. Quando nós olhamos para a situação e nós falamos, não tem outra alternativa. É Ele. Ou Ele vem, ou Ele faz, ou eu não tenho o que fazer. Não há aonde eu recorrer, não há aonde eu buscar. É por isso que Jesus diz para a gente, certa vez, conversando com seus discípulos, que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Veja, Jesus tem problema com rico, Jesus tem problema com nós termos bens, alguma coisa? Não, o problema que Jesus está apontando é, o fato de nós termos, faz com que a gente ache que nós não precisamos dele. Nós podemos resolver as coisas do nosso jeito, com aquilo que a gente tem. Então, certa vez, 1 Reis capítulo 18 conta isso para a gente. Certa vez, um rei de Israel chamado Acabe estava governando, e o governo dele era influenciado pela sua mulher, que era uma sacerdotisa de um demônio. Um demônio que se apresentava como um deus cananeu chamado Baal. E o povo de Israel estava sendo desvirtuado a adorar Baal, enquanto eles também adoravam ao Senhor. Então Elias se levanta como profeta. E Elias se levanta e ele sabe, pela palavra de Deus, que Deus disse que se o povo andasse dividido, ele cerraria, uma das coisas que ele faria era cerrar o céu para que não chovesse. Aquela sociedade era uma sociedade agrária, certo? Agrônoma, então precisava de chuva. E aí Elias chega até Acabe e diz, certo como vive o Senhor, não haverá chuva sob essa minha palavra por 3 anos. Veja, Deus não tinha dito isso para ele. Deus não disse para Elias ir profetizar isso. Por que Elias profetizou? Porque está na palavra. Ele faz uma profecia porque ele conhece as Escrituras. Ele fala, eu sei como lidar com esse negócio. Então, durante 3 anos, não há chuva. E aí o Elias fica o inimigo número 1 do governo de Acabe, ok? E o Acabe quer achar Elias de todo jeito, e o Espírito Santo fica mudando Elias de lado, etc. Até que chega um dia que Elias cumpre-se
o tempo, deu os 3 anos, Elias então faz um desafio, ele manda chamar todos os profetas de Baal, para se reunir num determinado monte, o Monte Carmelo, e lá eles iriam então invocar, os profetas de Baal iriam invocar Baal, e ele iria invocar o Senhor, e o Deus que respondesse com fogo do céu seria o verdadeiro Deus, o único Deus. E aí acontece isso, eles se reúnem, e eles estão lá, suplicando, clamando, os profetas de Baal se cortando, fazendo seus ritos, né, de adoração, e nada, eles ficam até, de acordo com as escrituras, depois das 12 horas, depois no meio-dia, fazendo isso desde a manhã. Então Elias prepara o altar do Senhor e ele faz uma oração, e Deus responde com um relâmpago, um raio do céu, que leva o altar, leva a água, leva o sacrifício, leva tudo. O resultado disso é que os profetas de Baal são mortos, e o povo de Deus diz: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Inclusive Acabe estava lá, eu acredito que até mesmo Acabe tenha dito: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E aí, depois que tudo isso acontece, o texto no verso 41 diz que Elias diz a Acabe: suba e vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Ali, encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: vai e olhe para o lado do mar. Ele foi e olhou e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte. E assim aconteceu por 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe: apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo o céu escureceu, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu no carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Esse texto é muito interessante, não é? Veja, tente construir a situação comigo. Acabe é o rei. Ele está 3 anos no governo sem chuva. Não há chuva. Ok? Tudo está seco. Está numa crise, isso traz uma crise econômica para Israel. Uma crise para o governo de Acabe. Agora ele está diante desse grande desafio, e ele vê o Senhor jogar fogo do céu e mostrar que ele é o único Deus vivo e verdadeiro. E aí, depois que isso acontece, Elias, não tem uma nuvem no céu, ok? Elias chega para Acabe e diz assim: suba e vai comer. E o que o Acabe faz? Ele sobe e vai comer. E o que Elias faz? Elias vai orar. Veja, quando nós vemos uma poderosa ação de Deus, nós podemos ter a postura de Acabe ou podemos ter a postura de Elias. Nós podemos ver uma poderosa ação de Deus e dizer: ok, vou voltar para a rotina da minha vida. Afinal de contas, o profeta falou para eu comer. Ou a gente pode ter a ação de Elias. Deus, o Senhor começou algo aqui, e eu quero participar disso até que o Senhor complete. O que Elias disse para Acabe: suba e vai comer, porque já se ouve barulho de grande chuva. Aonde? Aonde houve? Não é aqui. É aqui. Elias estava ouvindo no reino do Espírito. As coisas não estavam acontecendo ainda. Mas Elias está vendo, está ouvindo. E ele entende que para isso que ele está ouvindo aconteça, ele precisa se unir àquilo que Deus havia começado a fazer quando ele jogou o fogo do céu. Sabe, o que Acabe deveria ter feito era ter dito: de maneira nenhuma, não vou subir para comer. Eu vi o que Deus fez aqui. Eu vou ficar com você.
até que a chuva venha. Mas antes da gente criticar Acabe, perceba que muitas vezes é assim que nós agimos. Nós fazemos uma oração, ou nós participamos de um momento, de um encontro, nós temos uma reunião, ou mesmo em casa, lendo as Escrituras, a gente tem uma ação, um movimento de Deus. E aí a gente se dá por satisfeito com relação àquilo. E a gente volta a cuidar da nossa própria vida. A gente volta a comer e a beber. Mas não foi finalizado. E eu quero propor para você que só foi finalizado porque Elias foi orar. Ah, mas Deus é soberano. Pois é, Ele é. Já eu vou falar um pouco mais disso. Mas Elias foi orar. Elias foi se colocar diante do Senhor. Eu torno a dizer, nós nos comportamos como Elias ou nós nos comportamos como Acabe? O que você quer ver Deus fazer no seu casamento? O que você quer ver Deus fazer no seu trabalho, na sua empresa, na vida das pessoas que caminham com você? O que você quer ver Deus fazer na cidade de Vinhedo, na cidade de Valinhos? O que nós queremos ver Deus fazer na nossa nação? O que nós queremos ver? Eu já ouço barulho de grande chuva. Mas para ela vir desse ambiente do céu para a terra, precisa haver um Elias que se coloque de joelhos e que coloque a cabeça no meio das pernas e interceda com persistência. Veja, não é coincidência o texto dizer que ele orou 7 vezes, porque nas Escrituras o número 7 significa plenitude, completude. Quando se diz que ele orou 7 vezes, está dizendo que ele permaneceu nisso, até que a realidade do céu se conectasse de fato com a terra. Eu vejo agora uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí Elias disse, pronto, chegou, apareceu. Por que Elias age assim? Porque Jesus nos ensina que no reino de Deus, tudo que você precisa é de um grão de mostarda. Só isso. Elias vê um grão de mostarda, e ele vê naquele grão de mostarda, naquela nuvem, tudo o que viria. Tudo. Ele diz para o jovem, avisa o Acabe, para preparar o cavalo dele e correr para casa, porque a chuva chegou. Mas só tem uma nuvenzinha, mas veja, o jovem vai, e o texto bíblico diz que imediatamente as nuvens cobrem o céu, um vento vem, não é? E uma chuva abundante cai. Aí tem essa parte que eu acho super bacana. A mão do Senhor vem sobre Elias, ele se torna o The Flash. Não é? Ele corre mais rápido que os cavalos de Acabe, ele chega lá primeiro que o rei e fica esperando lá. Ah, seus cavalos estão fraquinhos, hein, rei? Está na hora de trocar aí. Veja, a colocação de Jesus nessa parábola precisa ser compreendida à luz do que ele ensinou sobre o Pai Nosso. Vocês orem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como ela é no céu. Você entende que é absolutamente necessário, absolutamente indispensável para a sua vida, para a vida da sua família, do seu casamento, do ambiente do seu trabalho, do ambiente dos seus estudos, para a cidade onde nós vivemos, que as realidades do céu se manifestem. Porque enquanto você não entender que é absolutamente necessário isso, enquanto você achar que você pode ir buscar em outro lugar, você não vai, eu não vou orar com persistência. Não vamos.
Será que nós realmente entendemos a necessidade que nós temos de ver essas realidades que Jesus ensina no Pai Nosso? A vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, que está nos céus, se manifestando de modo contínuo nas nossas vidas, na terra. Porque Jesus entendia isso assim. Ele orava com persistência. Mas, em segundo lugar, nós precisamos ter uma real convicção de que seremos ouvidos. Veja, Jesus, voltando lá na parábola, Jesus diz, ele conta essa parábola sobre o amigo, e aí ele diz assim: por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Jesus está dizendo: olha, essa é a oração que vocês têm que fazer, e vocês vão fazer essa oração quando vocês entenderem que não há alternativa, vocês não vão conseguir encontrar qualquer alternativa fora do meu Pai, fora do céu, fora dessa realidade vinda para a terra, vocês não vão encontrar. Quando vocês compreenderem isso, então, tenham uma convicção de que se você bater, vai ser aberto, se você buscar, você vai encontrar, se você pedir, você vai receber. Isso inclui, isso nos conduz à questão da fé. O que é a fé? A fé é um alinhamento, a fé bíblica, ok? Ela é um alinhamento da nossa mente com o caráter e com a palavra de Deus. É um alinhamento daquilo que eu penso com quem Deus se mostra ser e com o que Ele me diz. Isso é fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6, é esse texto que nos fala que nós devemos buscar a Deus com a certeza, com a convicção de que nós vamos encontrá-lo e Ele vai nos recompensar. O texto diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, mas não só que Ele existe. Veja bem, não é só creia que Ele existe, é creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é um elemento do reino preponderante para que você possa agradar a Deus, diz as Escrituras. Sem fé você não pode agradá-lo. E por que sem fé você não pode agradá-lo? Por duas razões. Primeiro, porque você precisa dessa fé para crer que Ele existe. Mas em segundo lugar, para crer que Ele, se você o buscar, tem um coração que deseja te abençoar. Ele deseja te recompensar. Veja, nós temos às vezes dificuldade com isso. Talvez com medo de nós irmos para um extremo da arrogância, da soberba, né? De que não, pela fé eu pego, eu conquisto, eu faço aquilo outro, né? Mas é eu. A gente vai para o outro extremo, aonde a gente acha que nós não temos acesso às realidades que Jesus está dizendo que nós temos acesso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como ela é no céu. Veja, aqui nós temos que lidar com dois sofismas que nós carregamos. O que é um sofisma? É uma mentira que parece ser verdade. Para explicar de uma forma bem simples. Isso é um sofisma. Qual o primeiro sofisma que você precisa ligar? É com o sofisma da soberania de Deus. Nós dizemos: Deus é soberano. Sim, Ele é. Mas veja, qual é o sofisma? O sofisma é acharmos que porque Ele é soberano, então o que Ele quer vai ser feito, independentemente de nós orarmos. Quantas vezes eu escuto isso? Quantas vezes eu ouço isso dentro do seminário onde eu leciono? Quantas vezes eu ouço isso de pessoas que estão comigo, ao redor de mim, cristãos, pastores? Mas veja, é isso que as Escrituras nos ensinam? Não, não é.
A soberania de Deus não diz que Deus vai fazer as coisas do jeito que Ele quer, independentemente de qualquer coisa. Não é isso que as Escrituras nos ensinam. Ele é soberano. Mas veja, na soberania dele, Ele resolveu que Ele se move em relação a realidades na terra. Quando nós, que somos o seu povo, entramos em parceria com Ele. 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que chama pelo meu nome, me ouvir, jejuar, se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra. Veja, há uma condicional aqui. Se o meu povo fizer isso, qual é a implicação? Se não fizer, eu não vou fazer. Então se Deus quiser mudar meu casamento, Ele muda. Não, Ele muda o seu casamento. Se você deseja que Ele mude o seu casamento, e você entra diante dEle em oração, e diz, Senhor, eu quero ver as realidades do céu se manifestarem na minha casa. Se Deus quiser, Ele muda a vida do meu filho. Não! Ele muda a vida do seu filho à medida que você entra em parceria com Ele. Se Deus quiser, Ele muda a nação. Não, Ele muda a nação se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, jejuar, me buscar, se arrepender. Então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Sararei a sua terra. Sabe, nós temos que desfazer esse sofisma da soberania de Deus. Deus é soberano porque Ele é rei, Ele governa sobre todas as coisas. É óbvio que tem realidades na ação de Deus que não importa o que a gente vá dizer, falar, vai ser feito daquele jeito. Por exemplo, você pode orar quanto você quiser para Jesus não voltar, Ele vai voltar. Ele vai voltar. Você pode orar à vontade. Por quê? Isso está nos desígnios de Deus. Nos seus desígnios. Deus é soberano porque Ele é rei. Salmo 2. E a soberania dele você responde com obediência ou com rebelião. Salmo 2. Se você responder com obediência, você vai ter os resultados de bênção. Se você responder com rebelião, mais cedo ou mais tarde, você vai lidar com o juízo dele. Há um dia estabelecido para isso acontecer? Eu não estou dizendo que se você lidar com rebelião, coisas ruins possam acontecer aqui na sua vida. Pode ser que não. Tem muita gente iníqua que vive aqui e coisa ruim nenhuma acontece na vida deles aqui. Mas tem um dia estabelecido por Deus para que a gente acerte com Ele, para que a gente se encontre com o seu juízo. E nós vamos nos encontrar com esse juízo, ou debaixo da graça soberana do sangue remidor de Jesus, e não vamos experimentar nada, ou nós vamos encontrar fora disso, e nós vamos experimentar toda a ira de Deus contra a nossa vida. Sabe o que nós temos que entender? É que a maior paixão do coração de Deus, em relação a nós, chama-se colaboração. Deus nos criou para colaboração. O que é colaboração? É trabalhar junto, certo? Labor é trabalho. Colaboração é trabalhar junto, trabalhar com. Deus nos criou, Salmo 8, Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança, e Ele deu aos filhos dos homens a autoridade para governar esse mundo. E Ele não vai contra aquilo que Ele mesmo estabeleceu. É por isso que o verbo, a palavra, tem que se fazer um ser humano. Ele vem e como um homem, Ele governa. Como um homem, Ele atua. Um homem colaborando com Deus. 100% homem, 100% Deus. Colaboração. Então Deus quer a minha colaboração, a sua colaboração. Ele não quer que para que a gente possa ter uma vida consistente de oração, certo? Ininterrupta. Ele não quer que você se esconda debaixo da soberania dele.
Ele não quer que a sua atitude seja como a atitude de Eli, que quando ouviu o profeta falando sobre o juízo em relação à casa dele, o que Eli fez? Ao invés de Eli se quebrantar, orar, busque, Senhor, tem misericórdia, muda isso, eu me arrependo, tem misericórdia da minha casa. Sabe o que ele fez? Ele é Deus, faça de acordo com aquilo que ele quer. Parece muita fé, né? Mas não é, é preguiça. É preguiça. Nós temos que entender que a oração, ela acontece quando nós reconhecemos que Ele quer nos abençoar. E por isso a gente vai, a gente bate, a gente pede, a gente busca. Mas sabe o outro sofisma que a gente tem que lidar aqui? É que a oração depende do meu desempenho. Esse é o outro extremo. Um extremo é esse, a oração tem tudo a ver com Deus, é Ele, não adianta orar. Não adianta orar. O que adianta orar? Se Deus não quiser salvar aquela pessoa, Ele não vai salvar. Mas o ponto é que Ele diz que se a gente orar pela salvação do ímpio, mas o outro extremo é a gente começar a achar que a oração depende da gente, do nosso desempenho. Aí isso passa por onde? Eu sou merecedor. Eu sou merecedor. Olha aqui, eu contribuo na igreja. Olha aqui, eu faço parte de um ministério lá. Olha aqui, eu jejuo 2 vezes por semana. Olha aqui, eu participo de toda semana de oração, quando tem na igreja. Eu leio a Bíblia toda no ano. Eu sou merecedor. Ou, eu não mereço. Eu não vou orar porque eu sei que eu erro, eu vivo desobedecendo, eu vivo em pecado, então não adianta eu orar porque Deus não vai me ouvir. Veja, a oração não está baseada em nós. A oração está baseada nele. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que o buscam precisam crer que Ele existe e que Ele é o galardoador, o abençoador daqueles que o buscam. Oração não tem a ver com você, não tem a ver com o seu desempenho, não tem a ver com o seu merecimento ou o meu. No próprio texto de Lucas 18, que Jesus está ensinando sobre a oração e que para os discípulos serem perseverantes, depois dele contar a parábola da viúva, ele conta uma outra parábola. O verso 9 diz assim: Jesus também contou essa parábola. Agora veja por que ele conta essa. Para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano aí. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano estava em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou um pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Por quê? Todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, o outro sofisma que nós temos que lidar aqui é com essa ideia de que a oração é fruto da nossa perseverança, é fruto do nosso do nosso merecimento. A gente precisa se lembrar que a oração tem a ver com quem Ele é, tem a ver com nós entendermos quem Ele é, e por isso nós vamos pedir, por isso nós vamos buscar, por isso nós vamos bater. Novamente, pense no que Jesus está ensinando com a história que ele conta, a parábola que ele conta do juiz e da viúva. Ele não é um juiz iníquo. Ele é um bom pai. Mas sabe como termina essa parábola? Termina com Jesus dizendo o seguinte: mas quando o Filho do Homem retornar, ele encontrará fé na terra? Nós acreditamos, vamos continuar acreditando. Você está orando, está batendo, está buscando. E no reino visível, nada está acontecendo.
mas eu ouço barulho de grande chuva. Sabe, tem essa história da Ana com Eli, versos 9 a 18, do 1 Samuel, em que Ana, ela está ali aflita, angustiada, orando, porque ela quer ter um filho e ela não tem filhos. E a alma dela está em angústia profunda. O judeu, na maioria das vezes, ele ora sempre em voz audível, mas ela está orando ali, mexendo os lábios, mas não sai nenhum som. E o sacerdote Eli está sentado, e ele começa a olhar e ver o que está acontecendo. E ele é um homem que perdeu a sensibilidade do espírito, e ele acha que ela está embriagada. E ela diz, não me tome como uma filha de Belial. É a minha alma que está em angústia. Eu estou aqui me derramando diante de Deus, diante do Senhor, para que Ele tenha misericórdia de mim. Ele me deu um filho. Um pouquinho antes, o texto diz que ela acaba de fazer um voto ao Senhor. Ela disse, se o Senhor me der esse filho, eu consagro o Senhor, ele vai ser um nazireu, jamais se passará navalha na cabeça dele, desde o seu nascimento. Logo em seguida tem essa situação com Eli, e Eli então, ouvindo ela dizer isso, ele vira-se para ela e diz assim, então vá em paz, que o Senhor te conceda aquilo que você está pedindo. E ela diz que eu encontre favor diante dele. Mas sabe o que é mais interessante nessa história? É que o texto diz que ela sai dali e ela vai comer. O texto antes diz que ela não está comendo. Ela está angustiada, ela não quer comer. O Eucana, seu marido, diz, mas eu não sou melhor para você do que muitos filhos. Ele dá sempre porção dobrada para ela. Mas diante daquela palavra que ela ouve, do sacerdote dizendo que o Senhor te conceda, ela tinha acabado de fazer um voto. Que o Senhor te conceda. Ela ficou grávida. Ela ainda não estava grávida biologicamente, no seu físico, mas ela se engravidou daquela palavra. O seu espírito se engravidou daquela palavra. E ela saiu dali com uma outra postura. Eu vou lá porque vale a pena. Então, ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e preste atenção nisso, e o seu semblante já não era triste. Ouço som de grande chuva. Ela ouviu o som da sua gravidez, naquela palavra. Sabe? Alguma coisa aconteceu ali. Porque aquela palavra a engravidou. Ela se agarrou nela. Ela acabou de fazer um voto. Que Ele te conceda. Ela agarrou nela. Ela se levantou com uma postura diferente. Meu querido, minha querida, quantas vezes nós nos colocamos diante do Senhor? Ah, Deus. Ah, Senhor, meu trabalho. Ah, Senhor, essa situação na minha casa, na minha família, no meu casamento, na vida dos meus filhos, na igreja, seja lá o que for. Ah, Senhor, tem misericórdia, põe as suas mãos, traz um mover do Senhor, faz uma intervenção, muda, cura, sara, abre portas, sei lá o quê. E aí a gente se levanta. Antes de se ajoelhar, a gente estava angustiado, a gente estava desesperado, a gente estava com medo, a gente estava cheio de ansiedade, síndrome de pânico, seja lá o que for. Aí a gente levanta e a gente diz, ai, como as coisas vão ser, o que vai acontecer? Ah, sabe, a gente se levanta exatamente do mesmo jeito que a gente estava antes.
Sabe o que isso significa? Significa que você entrou na presença dele sem fé. Significa que você não ficou ali até ouvir uma palavra dizendo, vai. Porque quando nós oramos, veja, por favor, querido, entenda isso, não são as circunstâncias, ok? Somos nós. Quando nós oramos assim, e nós recebemos, nós levantamos diferentes, mesmo que as circunstâncias estejam iguais. Ana levantou-se diferente, as circunstâncias estavam iguais. Mas eu vou te dar um exemplo mais forte do que esse. Jesus, no Getsemane, se ajoelhou por pelo menos 3 horas, dizendo, Pai, está chegando as trevas aí. O príncipe desse mundo está vindo ao meu encontro. Senhor, livra-me. Se possível, passa de mim esse cálice. Mas não seja feito aquilo que eu quero, mas o que o Senhor quer. E na terceira vez que Jesus se levantou dali, ele se levantou, foi aos seus discípulos que estavam dormindo, e disse para eles, vocês ainda dormem? Despertem, pois aí vem o príncipe desse mundo, a hora das trevas, e eu vou ao encontro dele. Essa é a hora que foi dada a ele, e eu vou ao encontro dele. Jesus se levantou daquele lugar para enfrentar a mesma circunstância que ele ia enfrentar, a cruz que ele vem anunciando, enquanto ele vai se dirigindo para Jerusalém. A cruz não foi retirada da presença dele, mas ele foi inundado pela presença e pelo poder do Pai. Como Ana. Quando nós oramos, nós precisamos crer que nós não estamos falando com uma estátua, nós não estamos falando com um livro de teologia, nós não estamos falando com conceitos sobre quem Deus é, nós estamos falando com uma pessoa, que o Espírito Santo abra sua mente em nome de Jesus, toque no seu espírito para que você entenda isso. Não é doutrina que a gente tem que defender, não é com uma doutrina que a gente se relaciona, é com uma pessoa que nos ouve. E se Ele nos ouve, Ele tem prazer em nos responder, ainda que a nuvem não tenha aparecido no céu. Mas vamos para o último. Nós precisamos ter uma real compreensão de que receberemos o que necessitamos e não o que queremos. Lembram-se do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade na terra, como é no céu. E aqui nós temos que lidar com outro sofisma. Veja, vamos voltar para Lucas. Lucas 11, Jesus diz que é para pedir, diz que é para bater, diz que é para buscar, porque se você fizer isso, você vai encontrar, a porta vai ser aberta, você vai receber. Aí ele diz assim, no verso 11, quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Peçam, busquem, batam. Você vai receber, a porta vai se abrir, você vai receber. O ponto, ou a pergunta é, o que você vai receber? As realidades da vontade de Deus que estão no céu, na terra, para você. Aqui nós temos que lidar com outro sofisma. Qual é o sofisma? A vaidade do nosso coração. O equívoco que nós temos de achar que tudo que nós pedimos, de fato é aquilo que nós estamos necessitando. De fato é aquilo que nós precisamos.
O equívoco de achar que a oração é uma espécie de varinha de condão para que as coisas que eu quero na minha vida, elas sejam feitas, me sejam dadas do jeito que eu quero. Mas veja, Tiago, capítulo 4, diz assim: de onde procedem as guerras e as brigas que há entre vocês? De onde, senão, dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada pode obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem com seus próprios prazeres. Ah, Ricardo, até agora o que você falou, eu tenho feito isso, eu tenho orado, não tem acontecido há muito tempo. Veja, você ouve som de chuva, se ouve, tudo que você tem que fazer é permanecer e esperar 7 vezes, até que chegue o tempo da plenitude para Deus responder o que você está orando. Mas se você não ouve chuva, Tiago diz, a guerra no seu interior, entre os seus desejos e os desejos de Deus. Talvez aquilo que a gente acha ser preponderante, essencial para a nossa vida, diz Tiago, não é. Sabe, vocês vivem guerreando uns com os outros, brigando uns com os outros. Eu quero isso, por quê? Porque aquele fulano tem. Eu quero assim, por quê? Porque aquela igreja é assim. Eu quero assim, por quê? Porque aquela pessoa, ela possui isso. Por que ela tem e eu não? Por que ele tem e eu não? Pedis mal para esbanjares com os seus próprios prazeres. Ah, Senhor, tudo que eu preciso é que o Senhor resolva o meu problema na conta do banco. Ok? Senhor, não vou pedir para ninguém levantar a mão, hein? Nós vamos ser honestos. Quantos aqui já não oraram assim? Senhor, se o Senhor me der só um pouco mais. Ok? Se eu tiver só olha, eu vou investir em missões, Senhor. Eu vou abençoar as pessoas, sabe? É só mentira. Se nós não fazemos com aquilo que temos, não faremos com aquilo que não temos. Não faremos com aquilo que vamos receber. Você acha que você engana Deus? Eu acho que eu o engano. Ele conhece meu coração, Ele conhece seu coração. Você acha que você consegue ludibriá-lo? Então nós precisamos reconhecer essas trevas que muitas vezes estão dentro de nós, que querem competir com aquilo que é a vontade do Senhor para a nossa vida. Para quem é que nós dirigimos a nossa oração? Jesus diz, verso 2, 11:2, vocês orem assim, Pai. Pai. Versão de Mateus, Pai nosso, que estás nos céus. É para o Pai que nós estamos pedindo. Então, se você pedir algo para Ele que não é para o seu bem, ainda que você ache que é para o seu bem, Ele não vai te dar, porque é isso que faz um bom pai. É isso que faz um bom pai. E o que nós pedimos? De novo, você tem que olhar para o ensino da oração de Jesus. O que nós pedimos? Que venha o seu reino. Que a sua vontade seja feita na terra como ela é no céu. Que a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita, domine todas as dimensões da minha existência. E se você estiver pedindo por isso, Jesus diz, sabe como o Pai responde? Dando do Espírito. Dando do Espírito dele. Porque, meu querido e minha querida, tudo que nós precisamos, que vem do céu, vem por intermédio do Espírito Santo. Por isso, quando eu peço mais paciência, o que Ele me dá é mais do Espírito. Quando eu peço domínio próprio, o que Ele me dá é mais do Espírito. Quando eu peço intrepidez, o que Ele me dá é mais do Espírito. Quando eu peço sabedoria, o que Ele me dá é mais do Espírito. Quando eu peço amor, o que Ele dá é mais do Espírito. Quando eu peço um coração generoso, Ele me dá mais do Espírito dele.
porque todas as realidades do céu vêm para nós, vêm para dentro de nós e fluem de nós, através da presença e da pessoa do Espírito Santo. É por isso que Jesus aqui diz que o Pai responde, nos dando o seu Espírito. Porque o Espírito é aquele que carrega todas as realidades do céu para a terra. E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, e você que está me ouvindo em casa, não falei com ninguém que casa até agora, você que está me ouvindo em casa, você pode achar que não, mas tudo o que você precisa é mais dele. Você não precisa de um novo relacionamento. Não é disso que você precisa. Você não precisa de um namorado, de uma namorada. Não é disso que você precisa. Eu não estou dizendo que você não possa ter isso. Eu estou dizendo que não é disso que você precisa. O que você precisa não é ganhar mais. O que nós precisamos não é de programações mais dinâmicas, mais animadas. Tudo o que nós precisamos é Ele. É Ele. A presença dEle, a vida dEle. Se nós tivermos uma vida cheia do Espírito, nós teremos os recursos necessários para todas as dimensões da nossa vida. Todas. Vocês precisam de sabedoria para os negócios andarem melhor ainda, Paulo e Silvia? Peçam a Deus, Ele vai dar mais para vocês do Espírito. Porque nele estão escondidos toda a sabedoria de Deus. Você precisa de mais alegria, mais prazer para a sua vida, Eve. Peça para Ele, Ele vai te dar mais do Espírito. E você vai ter uma alegria indizível, que ninguém vai poder descrever. Vocês entendem isso? Eu queria chamar o pessoal da adoração aqui, queria pedir para você ficar de pé. Nós precisamos de um mover corporativo do Espírito em nosso meio, nos levando para um nível de vida de oração, que não seja meramente uma atividade que realizamos, mas o centro de um relacionamento que nós temos. É disso que nós precisamos. Vem, Espírito Santo. Nos leve a esse lugar, nos leve a essa consciência de entendermos que é em Ti que está tudo o que nós precisamos. Jesus entendia isso. A vida dele foi posta em nós, que a gente compreenda isso e que a gente viva nesse lugar. Do que você está precisando. Não o que você está desejando, mas o que você está precisando. Você tem andado triste? Está precisando de alegria? Tem andado angustiado por causa dos negócios? Está precisando de paz? Quem sabe de sabedoria? Sabe, Deus quer colaboração. Deus podia fazer um milagre lá nos meus negócios. Ele quer fazer um milagre na sua vida para você colaborar com Ele e as coisas no seu negócio serem transformadas. Ele não quer transformar seus negócios. Ele tem poder para fazer isso? Tem. Mas o que Ele quer é que você se junte a Ele nisso. O que você está precisando? Perdão? Tem. Bata. Você está precisando liberar os outros? Você tem carregado angústia, rancor contra alguém? Não precisa. Ele libera. Bata na porta. Ele vai te dar. Você está precisando de fé para ter a convicção, a certeza de que você pode ser generoso, você pode abençoar a vida dos outros, porque não vai faltar. Bata na porta. Ele tem generosidade, graça abundante para derramar sobre você.
Nós vamos adorar aqui, eu quero que você coloque a sua necessidade essa manhã diante do Senhor. Você que está em casa, faça isso. Talvez você esteja precisando de alguma coisa bem específica também, na dimensão da cura, por exemplo. Ouça no teu espírito, como Ana, como Elias. Vem, Espírito Santo, mais de Ti, Senhor, mais de Ti. Eu peço que o Senhor traga sobre nós essa manhã, sobre aqueles que estão em casa, sobre nós que estamos aqui, portas abertas do céu. O Senhor disse: batei e abrir-se-vos-á. Abra as portas do céu, Senhor. Nos deixe ouvir no nosso espírito o som de chuva abundante que está chegando, Senhor. De realidades que vão mudar a nossa casa, o nosso casamento, a vida dos nossos filhos, os nossos negócios, os nossos sentimentos, o nosso temperamento. Chega de dizer: eu sou assim mesmo. Não. A nova vida, a nova realidade para ser depositada e derramada dentro de nós. Consistência. Para que a gente tenha uma vida de oração que não seja simplesmente algo que nós fazemos, mas esse lugar onde nós estamos de encontro com o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ouça meus irmãos, ouça minhas irmãs, Senhor. Ouça aquilo que eles estão colocando diante do Senhor agora. Eles estão batendo, eles estão buscando, eles estão pedindo. Senhor, que a gente saia dessa manhã daqui como Ana saiu. Ou que a gente saia dessa manhã aqui como Elias, determinado a permanecer na Tua presença, até que aquilo que nós estamos ouvindo no nosso espírito se torne uma realidade, Senhor, no âmbito, Senhor Deus da terra. Tua vontade no céu se manifestando na terra, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém, Jesus.